luz do mundo e sal da terra. Esse é o nosso tema. Esse tema tem norteado, então, o mês de novembro. E nós ficamos a perguntar: o que é luz? Qual é o verdadeiro sentido da luz? O que a luz, na palavra de Deus, tem a nos dizer? O que a luz significa na vida do cristão? É diferente. Por mais que faça-nos bem a luz, ao clarear para que possamos enxergar aonde estamos pisando, ou o que estamos lendo, ou o que estamos vendo, a luz que vem no sentido bíblico tem um significado ainda maior. Por isso, no texto que nós lemos hoje, já de início, o tom que diz assim: o julgamento é este. E aí o Senhor Jesus começa a dizer que o julgamento dá-se pelo fato de que a luz veio ao mundo, mas ela não foi recebida. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, luz no contexto bíblico é Jesus. Mas ao mesmo tempo nós dizemos e falamos, e os pregadores afirmam: você é a luz do mundo. Sim, o Senhor Jesus é quem disse isso: vós sois a luz do mundo. Mas antes ele diz: eu sou. Como se Cristo fosse o grande transformador, como se Cristo fosse a grande fonte, e todos nós estivéssemos conectados nele, para que também a nossa luz pudesse brilhar. Mas é impossível luz própria. É impossível nós, por nós mesmos, gerarmos luz em nós. Quando o Senhor Jesus fala sobre a missão do Filho do Homem, a sua própria missão, ele fala sobre amor, ele fala sobre perdão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele fala sobre graça, mas ele fala sobre julgamento. Ele diz que o julgamento se dá porque as pessoas não gostaram da luz. Eu começo a pensar com você nessa manhã: por que as pessoas poderiam não gostar da luz? É possível alguém não gostar da luz? Pois bem, até da luz física, da luz, como nós conseguimos perceber, tem aqueles que não gostam. Tem pessoas que gostam do escuro. Tanto é uma verdade isso que até cultos hoje, o chamado culto jovem, eles pedem para que seja num tom de luz bem fraquinho, que seja mais escuro, para criar um clima. E eu digo, sem dó, sem medo de ser repreendido, de ser odiado até por alguns, que já é uma busca de esconder-se até no momento do culto. O culto tem que ser feito a luzes acesas, mas também nós temos que estar dentro desse contexto de luz. Não, tem que ser num clima mais escurinho, porque daí tem um jeito mais jovial. Será? Eu fico preocupado com isso. Às vezes, festas, até mesmo de servos de Deus, dentro das igrejas, promovem festas de 15, de 17, de aniversário dos filhos, e aí os salões são escurecidos, e lá dentro fica um clima escuro para que os filhos se divirtam. Os filhos da luz estão imitando os filhos das trevas. Que tristeza! Pior disto é que o Senhor Jesus disse
bem de antemão, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque nas trevas é difícil de conhecer, é difícil de reconhecer e é difícil você até mesmo se relacionar. Por que o mundo faz as suas festas em completa escuridão? Para que não se veja mesmo, porque as obras são más, para que se fique no escuro. Nós, filhos da luz, não podemos aceitar isso, irmãos. Nós somos chamados pela luz que é Cristo Jesus, para viver na luz. A casa do cristão tem que ser bem iluminada. Ontem fomos aqui dos irmãos Abage aqui e compramos um refletor. Só estamos esperando o Daniel Terra, que é o homem que vai ligar isso para nós. Vamos colocar de frente a nossa igreja. Por quê? Conversando com alguns irmãos, nós chegamos à conclusão que à noite a nossa igreja ficou escura. Muito escura ali. Então nós vamos colocar um refletor com não sei quantos watts, tem transformador dentro dele ali, e vamos iluminar a frente da igreja. Mas não basta isso. Mas é um começo. A igreja tem que ser a luz aonde estivermos. Quando termina o domingo, lá no serviço do irmão Silvio, vai uma luz do Alver, sozinha. Pega o Uno, você vai de Fiat trabalhar? Não, vai de ônibus. Já vai iluminando dentro do ônibus. E a luz do Alver está lá, uma delas. Irmão Jades, lá em São José dos Pinhais. Irmão César, lá na central de guincho, aonde ele estiver fazendo um serviço. Irmão Adolfo, lá na casa dele, ou lá no hospital, nas correrias, a luz. Irmão Wanderson, chega a pegar um avião, né? Mas está conectado, tem um fiozinho ligado. E a luzinha, lá, se for lá para Recife, como ele foi a semana passada, retrasada, o Deco lá no serviço dele, as luzes se dispersam, mas levam essa claridade. As pessoas têm que olhar e dizer: lá está um homem, lá está um jovem que irradia uma luz. Estão brilhando. Quando nós nos juntamos, então temos aqui as luzes juntas. O foco é maior, o brilho é maior. Por isso o Senhor Deus também pediu que nós nos reuníssemos uma vez, duas vezes, ou quantas vezes possíveis, para, nesse momento de culto, as nossas baterias serem carregadas. Através da ministração da palavra de Deus, nós colocamos um cabo de carga em cada um de nós, e o Senhor nos carrega as baterias para que possamos brilhar. Na terça-feira, quando a igreja se reúne para orar, a carga também, a bateria é maior. Já nem todo mundo pode, e nem todos gostam, mas precisamos recarregar. Na quinta-feira, quando vocês estão lá reunidos, em grupos familiares, todos nós não dedicamos tempos ali para perder tempo, nós estamos carregando essas baterias, para que o mundo veja essa luz e glorifique a Deus, o nosso Pai. Somos luzes, somos luzeiros desse mundo. Nós temos que entender esse conceito de luz no mês de novembro que nós queremos trabalhar, porque daqui mais um pouquinho você verá a cidade toda iluminada, lâmpadas para todos os lados, e mesmo assim o mundo ainda está em trevas. Nós temos que perceber a figura da luz física, essa que nós conhecemos, mas temos que entender que uma luz que brilha dentro de nós mantém a nossa alma acesa, os nossos olhos brilham, a nossa palavra é dócil, nós não guardamos rancor. Quando você tem a luz dentro de você, você não pratica o que é mal, porque diz assim o versículo: por isso todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Pessoas que não têm a luz de Cristo dentro dele, ele pode ter a igreja dentro dele, mas ainda ele pratica o mal. Ele gosta, ele tem prazer em praticar o mal. Ele ofende o irmão, ele ofende a família,
ele ofende os que são queridos, ele ofende a sociedade, tenta apagar a luz até do outro. Ele nem se alegra com a luz do outro. Ele está brilhando demais, eu vou apagar essa luz, eu vou soprar. Lembra do sermão do domingo passado? O apagão espiritual? Todo aquele que pratica o mal, ele tem prazer em viver nas trevas. Mas por um outro lado, quem gosta da luz, quem vive na luz, ele tem o prazer de ter atitudes boas. Pode falar mal, pode criticar, pode judiar de você até por palavras, pode fazer piadinhas a teu respeito. Às vezes os irmãos dizem: nossa, essa semana mesmo eu vi bem próximo de mim a pessoa falar: nossa, que triste deve ser estar fazendo piadinha de mim. Não tem problema, a nossa luz é de Cristo Jesus. A gente continua brilhando. Madre Teresa de Calcutá, e eu sempre vou repetir porque eu gosto de pessoas que falam coisas bonitas, e eu vou dizer novamente, até para eu mesmo não me esquecer disso: as pessoas são traiçoeiras. As pessoas vão puxar o seu tapete, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas às escondidas vão criticar você, as pessoas nas panelinhas vão tentar destruir o seu caráter. E ela faz uma relação que eu não me lembro agora, mas lá no finalzinho ela diz assim: mesmo assim, ame essas pessoas. Aí está a diferença do cristão que tem a luz. É verdade, a gente sabe disso. A gente conhece o abraço de João, como Jesus deveria abraçar o apóstolo João, o apóstolo do amor, mas Jesus também abraçava Judas. Inclusive Judas até beijava. Você vai ter que conviver com isso. O cristão que não aprendeu a conviver com isso, se o nosso mestre tinha um Judas lá no seu colegiado, por que somos nós diferentes? Mesmo assim, ame essas pessoas. Não estou dizendo que você deva ter comunhão com elas. Às vezes é impossível, as pessoas não querem. Mas não deixe a sua luz se ofuscar, porque o outro soprar a sua luz. Brilhe, deixe a luz brilhar, venha para a luz, porque quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Agora quem não pratica a verdade procura as trevas para se esconder no meio das trevas. Sejamos nós, Igreja Presbiteriana Dual, Igreja da Luz, amém, irmãos? Se você fala assim: poxa, pastor, todas as mensagens sempre tem que cutucar a gente para continuar brilhando, sim, eu imagino que vocês não são diferentes do que eu sou, e eu não acredito que a palavra de Deus fale aos seus ouvidos antes de falar aos meus. Os ouvidos que são mais próximos da minha boca são os meus. Se eu preciso ouvir da palavra de Deus que eu preciso brilhar, que as trevas não podem apagar o meu brilho, eu acredito que você também vive essa mesma situação, e que nada pode apagar a luz de Cristo que está em você. Eu acredito que você precisa ser recarregado para sair daqui novamente. Levante a cabeça. Tentaram arrancar o interruptor da sua lâmpada? Vai lá, engate. Nessa manhã o Senhor Jesus está recarregando de novo. Levante a cabeça e vai brilhar. Você nasceu para isso. Vai glorificar a Deus. Tem muitas formas de você glorificar a Deus. Vá glorificar a Deus no seu serviço, no seu trabalho, com os dons que Deus te deu. Vá glorificar a Deus visitando alguém que está precisando da sua visita. Vá glorificar a Deus servindo alguém que está nesse momento precisando da sua ajuda. Vá glorificar a Deus visitando os irmãos, visitando os mais carentes. Vemos aí os nossos jovens numa campanha de visitar os nossos irmãos mais idosos, e dá a impressão assim que eles estão prestando um grande serviço aos nossos irmãos mais idosos, mas ao mesmo tempo os nossos irmãos mais experientes estão também ajudando-os a recarregar a bateria com as experiências da vida.
Isso é um contexto de luz, isso é estarmos brilhando por Jesus. Não tem como brilhar, não tem como manter essa luz brilhando, a não ser em Cristo Jesus e dentro da igreja. Cristão que foge da igreja, ele fica nas trevas, cria panelinha de trevas, vive dentro das trevas e não se conforma que o outro esteja brilhando. Nós temos que apagar a luz aqui lá. É impossível. Não deixe isso acontecer. Vivemos numa igreja num contexto de paz, num contexto de amor, num contexto de luz. Prossigamos assim e que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Após a oração, já passaremos a nossa escola dominical. Antes de orar, pegue na mão do seu irmão que está do lado, vamos dar as mãos e vamos dizer ao nosso irmão, né? Somos luz. Diga ao seu irmão. Quando você pegou na mão do irmão, imagine que você é aquele grande enfeite de Natal, sabe aquelas luzinhas? Agora estamos todos conectados aqui, né? Mas em Cristo Jesus. Deus nos ajude a manifestar esse brilho aqui agora, mas também lá sozinho, onde você estiver. Lá você não pode apagar a luz, permaneça com ela acesa. Oremos. Pai de amor, que esse povo que clama pelo teu nome, povo redimido por Cristo Jesus, brilhe e brilhe cada dia mais para glorificar o teu nome. Ajude-nos, ó Pai, aqui como luzeiros do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, como pequenas lâmpadas que reflete a luz da lâmpada por excelência que é Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, a manter sempre a luz acesa na pregação da Tua Palavra, numa vida de oração, numa vida de comunhão com os nossos irmãos. Cuida desse povo, Senhor, que agora de mãos dadas estão dizendo um para o outro: somos luz, somos luzes do Senhor, temos que brilhar. Senhor, se algum dos meus irmãos, das minhas irmãs, estão com o seu foco opaco, já sem brilho, que na manhã desse dia seja momento agora, ó Pai, de saber que o Espírito Santo que o Senhor enviou pode, numa ação sobrenatural, limpar essa lâmpada para que volte a refletir toda a força da luz que vem de Cristo Jesus. Não deixe ninguém, Senhor, viver em trevas, com o coração amargurado, cheio de angústias, cheio, ó Pai, de ressentimentos, obras das trevas que tentam ofuscar a luz. Mas agora, Senhor, dê paz a cada coração que está aqui. Desarme, Senhor, os corações que andam armados em busca, Senhor, de situações desconflitantes. Desarme, em nome de Jesus, esses corações, para que sejam corações da paz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Escola Dominical.